Bem-vindos ao programa Débora Histórica de 19 de dezembro de 2024. O motivo deste programa continua e continuará sendo resgatar e preservar nossas origens, memórias e histórias, as tradições de famílias das nações e também buscar novos conhecimentos através de pesquisas e entrevistas. Além das matérias, temos uma agenda de eventos. O programa Débora Histórica vai ao ar todas as quintas-feiras, a partir das 6 horas da manhã. Inscreva-se no canal, participe, compartilhe e dê um joinha para prestigiar o meu trabalho. Nós não devemos deixar morrer a nossa história. Hoje nós vamos continuar a história da região do Butantã, daremos sequência com a última parcela do livro Butantã e suas veredas, escritos por Maria José Silva Querido em 1999. E mais uma parte da síntese biográfica de personalidades que dão nomes a logradouros e instituições da região do Butantã. E aí eu já falo, sim, que não está completo, não são todas as ruas que está aí. Ela colocou só algumas, ok? Então, para 2025 eu vou contar mais sobre os nomes das ruas que são na região do Butantã. E a partir de 2025 eu vou falar sobre o Morumbi também, como mais importante, né, na região. Tá? As fontes dessas informações são a Wikipédia, o Dicionário de Ruas da Prefeitura de São Paulo, o site dos Correios, além de eu já ter feito pesquisa, roteiro histórico do Butantã, idealizado pelo COCID, que é o Comitê de Civismo e Cidadania da Associação Comercial de São Paulo, que foi lançado em 23 de junho de 2023 na CESP Distrital Sudoeste. Então vamos lá, vamos começar. E são outras pesquisas também, tá? Quando tem alguma coisa diferente, eu menciono após o nome da rua, tá? Então vamos lá. Heitor Antônio Eiras Garcia nasceu em São Paulo aos 15 de outubro de 1897. Formou-se engenheiro civil pelo Mackenzie, iniciando sua carreira no serviço público da Prefeitura Municipal de São Paulo em 1926. Exerceu em diversas unidades o cargo de engenheiro-chefe de subdivisão, engenheiro-chefe de divisão e diretor do Departamento de Urbanismo, aposentando-se em 1957. Dedicou-se exclusivamente ao serviço público, onde se destacou pelos seus dotes morais e intelectuais, buscando dinamizar e desburocratizar o serviço, introduzindo modificações que são mantidas até hoje. Desempenhou todas as funções que lhe foram confiadas com dedicação e entusiasmo. Dedicou com honestidade toda a sua capacidade profissional, causa pública, mudando a melhoria das condições da cidade que tanto amou. Apaixonado pelo urbanismo, mantinha correspondências com técnicos de todo o mundo. Foi introdutor do Dia Mundial do Urbanismo no Brasil, em São Paulo, em 8 de novembro de 1952. Nos anos seguintes, foi coordenador das comemorações do Dia Mundial do Urbanismo em São Paulo. Preocupado sempre com a paisagem urbana, atualizou seus conhecimentos da técnica urbanística. Foi o fundador da revista Engenharia Municipal. Incontáveis são suas publicações de autoria sobre urbanismo, moradias populares e patrimônio histórico municipal, que se iniciaram por volta de 1933. Foi membro da Sociedade Amigos da Cidade, da qual foi vice-presidente. Quando da sua criação, foi nomeado membro do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural do município de São Paulo. Ele faleceu em 18 de outubro de 1972. A Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia era conhecido por Estrada da Represa de Cotia e começa na Avenida Corifeu de Azevedo Marques e termina na divisa do município de Cotia. Ela é bem extensa. Jacob Salvador Zweibel. Eu não sei falar esse nome, tá?
Nasceu em Porto Alegre no ano de 1922. Formou-se economista e foi professor universitário, membro do Conselho Administrativo da Caixa Econômica Federal durante o governo de João Goulart, de 1961 a 1964. Em junho de 1979, assumiu a Superintendência Regional do INAMPS em São Paulo. Foi vereador e deputado estadual pelo extinto Partido Republicano, do qual foi vice-presidente. Depois de 1964, exerceu outros mandatos na Assembleia Legislativa pela antiga Arena e pelo PSD. Foi líder do governo Carvalho Pinto na legislação paulista. Ele faleceu em 3 de janeiro de 1986, aos 64 anos, poucas horas de sua posse como secretário de Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de São Paulo. A Avenida Deputado Jacob Salvador Zibel começa na Avenida Eliseu de Almeida e termina na Avenida Professor Francisco Morato, e é a avenida onde tem o Shopping Butantã. Jorge de Lima foi um poeta e romancista nascido em 23 de abril de 1893 em União do Palmares, Alagoas. Formou-se em Medicina pela Universidade do Rio de Janeiro. Em 1922, voltou ao seu estado para lecionar História Natural e Higiene Escolar. Dirigiu a Escola Normal de Maceió e foi diretor da Instrução e Saúde Pública de seu estado. Foi membro do Instituto Histórico Alagoano e sócio fundador da Academia Alagoana de Letras. Em 1930, fixou no Rio de Janeiro, onde foi professor de literatura da Universidade do Brasil e da Universidade do Distrito Federal. Foi vereador e presidente da Câmara Municipal. Poeta, ensaísta, contista, pintor e escultor. Sua obra foi traduzida para inglês, espanhol, francês e alemão. Deixou os romances Salomão e as Mulheres, Ó Anjo, A Mulher Obscura e Guerra Dentro do Beco. De duas poesias destaca-se a Essa Nega Fulô, abrindo um ciclo importante na poesia brasileira. Deixou poesias como Tempo e Eternidade. Ele faleceu no dia 15 de novembro de 1953, no Rio de Janeiro. Agora, a Praça Jorge de Lima, no Butantã, foi mais conhecida como Paineira e seu nome anterior estava como Praça Cardeal Sebastião Leme. Fica no cruzamento da Rua Lemos Monteiro, Avenida Vital Brasil, Linneu de Paula Machado e Eusébio Matoso. Então é aquele miolo aí. No distrito do Butantã existe a Praça Paulo Jorge de Lima, nascido no Rio de Janeiro em 11 de novembro de 1921. Este Paulo, ele foi advogado, juiz do trabalho, jurista e professor. Autor de obras de direito como Curso de Teoria do Estado, Desapropriação por Interesse Social e outros. Antigamente era apenas um espaço livre. Situa-se na confluência da Rua Pureus com a Rua Caixanas. Este faleceu em 20 de março de 1979. José Bento Monteiro Lobato nasceu em 18 de abril de 1882 em Taubaté. Foi um dos influentes e importantes escritores brasileiros da literatura infanto-juvenil da América Latina e do mundo no século XX. Colaborou em vários jornais e em seguida publicou seu primeiro livro, Urupês, no qual fixa o tipo do Jeca Tatu e que teve extraordinárias melhorias. Mais tarde publicou Cidades Mortas, onde aparecem alguns dos seus contos mais notáveis. Dando mostra de sua educação de renovador, fundou a primeira editora brasileira em 1918, a Monteiro Lobato e Companhia. Provocada pela crise elétrica de 1925, surgiu a Companhia Editora Nacional. Do preço de sua editora seriam os seus primeiros livros infantis.
deixou vasta bagagem literária, especialmente para crianças, como A Menina do Nariz Arrebitado, O Saci, Fábulas do Marquês de Rabicó, Aventuras do Príncipe, Noivado de Narizinho, O Pó de Pirlim-Pim-Pim, Reinações de Narizinho, entre outras. Fora dos livros infantis, ele também escreveu outras obras literárias como O Choque das Raças, Urupês, o seu primeiro livro, A Barca de Gleire e O Escândalo do Petróleo. Em sua homenagem, o dia 18 de abril foi instituído como o Dia Nacional do Livro e da Literatura Infantil. Monteiro Lobato faleceu em São Paulo às 4 de julho de 1948, aos 66 anos de idade, e foi sepultado no Cemitério da Consolação. E existe a Praça Monteiro Lobato, que era conhecida como Praça 2. Ela fica entre a Avenida Valentim Gentil e as ruas Professor Guilherme Millard, Alexandre Marcondes Machado e Engenheiro João Ulloa Sintra. E também nós temos aqui em São Paulo a cidade de Monteiro Lobato. Junta Mizumoto nasceu em Jumamoto, Japão, em 24 de abril de 1883. Foi vereador e prefeito de Kaito, no Japão. Veio ao Brasil em 1929, radicando-se em Engenheiro Marcilac. Após curta estada em Jardinópolis, dedicando-se à indústria de carvão vegetal, introduziu o sistema japonês que evita desperdício quase total. Incrementou esta indústria no local, atraindo grande número de colonos e fazendo crescer o bairro. Em 1934, mudou-se para a capital paulista, instalando o Hotel Kishio, na Rua Conde do Pinhal. Nesta nova função, dedica-se exclusivamente à assistência de japoneses que vinham para São Paulo em tratamento de saúde. Ele faleceu em São Paulo aos 2 de fevereiro de 1945. A Avenida Junta Mizumoto chamava-se Avenida E começa na Rua T e termina na Rua G. Fica entre a Avenida Pirajussara e Rua D. Então, atualizando isso daqui, na verdade, ela começava na Avenida Professor Francisco Murato, que hoje está fechada por conta do metrô, e ela termina na Avenida Eliseu de Almeida. É que isso foi escrito em 1999, tem algumas informações também do dicionário de ruas que estão desatualizadas. Linneu de Paula Machado nasceu em Rio Claro em 27 de outubro de 1880. Era filho do coronel Francisco Vilela de Paula Machado e de dona Sebastiana Augusta de Melo Granco. Fez na Europa um curso especializado em agricultura e, de volta ao Brasil, iniciado com seu pai, que já era criador na Fazenda São José, a criação de cavalos puro sangue inglês. Apaixonado por turf, foi sócio do Jockey Club de São Paulo e desde 1909 do Jockey Club Brasileiro. Nesta sociedade foi suplente da diretoria entre 1913 e 1917, vice-presidente entre 1909 e 1920. Em 1921 foi eleito presidente, dirigindo o Jockey Club até 1940. Em 1935, o Jockey Club instituiu a Taça Linneu de Paula Machado, voltada para animais nascidos no país. Foi mais uma homenagem em que se prestou ao grande incentivo do turf brasileiro. Fora do Brasil, Linneu de Paula Machado mantém criação e coudelaria na França, sendo oficial da Legião de Honra daquele país e sócio do Jockey Club inglês. Na fundação do Aras São José, com seu pai, obteve os primeiros resultados em 1909 e, desde então, obteve um desenvolvimento crescente nessa criação. Como administrador do Jockey Club, além do Hipódromo da Gávea,
realizou melhorias relevantes em favor desse esporte. Junto com Antônio Peixoto de Castro, foi o idealizador do Grande Prêmio Brasil, que desde 1933 tornou-se a mais importante prova de turf brasileiro. Casou em 1911 com Celina Guinle e teve os filhos Francisco Eduardo de Paula Machado, Cândido Guinle de Paula Machado, Leneu Guinle de Paula Machado e Heloísa Guinle de Paula Machado. Lineu de Paula Machado faleceu em São Paulo aos 28 de setembro de 1942, quando da queda de um avião da Panair que procedia do Rio de Janeiro nas proximidades da represa de Santo Amaro. As fontes das informações desse acidente foi Correio Paulista de 29/9/1942. O nome anterior da Avenida Lineu de Paula Machado era Avenida Jockey Club. Ela começa na Rua Lemos Monteiro e termina na Praça das Jaqueiras, no Morumbi. E só uma coisa, eu já tinha feito, inclusive, uma matéria inteira sobre o Jockey Club. Luiz Carlos Prestes nasceu em 3 de janeiro de 1898 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Era filho de Antônio Pereira Prestes, capitão do Exército, e de Dona Leocádia Felizardo Prestes, professora primária. Em 1904, sua família precisou mudar-se para a cidade do Rio de Janeiro devido ao tratamento de saúde do seu pai, que veio a falecer em 1908, quando Luiz Carlos tinha 10 anos. A infância de Luiz Carlos foi pobre. Estudava em casa com a mãe até conseguir entrar para o colégio militar, que em 1909, onde o soldo que ganhava dava à família. Soldo é salário, dinheiro, tá? Saiu aspirante em 1918, cursou engenharia e em 1920 colou o grau como bacharel em ciências físicas, matemática e engenharia militar, sendo promovido para segundo tenente. Como fora o melhor aluno, pôde escolher onde servir e optou por continuar no Rio de Janeiro na companhia ferroviária. Promovido a primeiro tenente, tornou-se auxiliar de instrução na seção de engenharia da escola militar, mas demitiu-se por falta de material para executar seu trabalho. Voltando à companhia ferroviária, Luiz Carlos tomou conhecimento em 1921 das cartas falsas de Arthur Bernardes, que dariam motivo para a primeira revolta tenentista. Indignado com as ofensas aos militares do então candidato à presidência da República, Luiz Carlos começou a frequentar as reuniões do clube militar. Participando das conspirações tenentistas desde o início, Luiz Carlos foi impedido de comparecer à primeira revolta em julho de 1922, devido a um ataque de tifo. Já em novembro de 1922, como punição por sua simpatia aos revoltados, Prestes foi transferido para o Rio Grande do Sul para fiscalizar quartéis. Em Santo Ângelo, deu início com o levante do batalhão ferroviário ao movimento que iria se transformar na marcha da coluna que levou seu nome. Em 1926, quando a coluna Prestes se asilou na Bolívia, começou a estudar o marxismo e foi nesta época que fora chamado de Cavaleiro da Esperança. Aliou-se aos comunistas de 1931, viajando para a União Soviética, a meca do socialismo. Voltando ao Brasil em 1934, estava casado com Olga Benário, comunista alemã que fora a primeira mulher de sua vida. Getúlio Vargas estava no governo e a Aliança Nacional Libertadora, que Prestes assumira, tentou fazer uma insurreição comunista. Com o fracasso em 1936, Luiz Carlos foi preso e viu sua mulher judia ser entregue ao governo alemão.
Depois de 9 anos preso, Prestes subiu ao palanque ao lado de Vargas. Chefe do PCB, eleito senador, participou da Constituinte em 1946, mas foi para a clandestinidade em 1947, quando o registro do Partido Comunista foi cassado. Retornou às atividades políticas em 1960, porém o golpe militar em 1964 devolveu a clandestinidade, privando-o de direitos políticos por 10 anos. Colocando-se contra a luta armada, provocou o racha do PCB quando a ala de Carlos Marighella partiu para a guerrilha urbana. No auge do anticomunismo, em 1971, Prestes radicou-se à União Soviética, permanecendo lá até a anistia de 1979. Quando voltou ao Brasil, não conseguiu mais liderar o PCB e perdeu a Secretaria-Geral em 1983. Faleceu no Rio de Janeiro, aos 7 de março de 1990. O Parque Luiz Carlos Prestes, com uma área de 27.100 metros quadrados, fica em Rolinópolis, distrito do Butantã. Foi criado a partir de um espaço livre proveniente do loteamento Jardim Rolinópolis. Antes da sua implantação, já era um espaço de lazer sob os cuidados de um funcionário municipal. Em 1987, atendendo à reivindicação da população e reconhecendo o potencial paisagístico do local, a prefeitura elaborou o projeto do parque, que foi inaugurado em 17 de junho de 1990. O projeto paisagístico considerou da maior importância a preservação da mata existente, motivo pelo qual os equipamentos de lazer e as edificações foram adequadas à vegetação nativa. Esta é formada por gramados, jardins e capoeiras espalhados pelos platôs entre encostas de morro. Privilegiou-se principalmente a preservação das capoeiras originais, onde se destacam árvores como o pau-jacaré, a quaresmeira, a cibipiruna, o manacá da serra e a cuvitinga. Na fauna, a predominância é das aves, sendo algumas espécies características da mata, como tucano de bico verde, coruja orelhuda, choca da mata, viúva, sabiá una e tiê preto, e outras de ambientes abertos e semiabertos, como alma de gato, sabiá laranjeira, sanhaço, tico-tico e rolinha cauda de feijão. Além dessas espécies, existe no parque apenas uma espécie mamífero silvestre, o gambá de orelha preta, e alguns répteis inofensivos ao homem, como lagartos, calango e cobras não venenosas, dormideiras e falsa coral. E a fonte aqui foi da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, tá? E vocês podem ver a biografia culturabrasil.pro.br/PrestesHTM. E o nome anterior desta praça era Parque Rolinópolis e situa-se na rua João Della Mana, sem número. Marcos Vinícius Cruz de Melo Moraes, conhecido por Poetinha ou Vininha, nasceu na Gávea, no Rio de Janeiro, em 19 de outubro de 1913. Era filho de Clodoaldo Pereira da Silva Moraes, funcionário da prefeitura, era poeta e violinista amador, e Lídia Cruz de Moraes, pianista amadora. Então já é de família, né? Vinícius é o segundo de 4 filhos. Mudou com a família para o bairro de Botafogo em 1916, onde iniciou seus estudos na escola primária Afrânio Peixoto. Desde então, já demonstrava interesse em escrever poesias. Em 1922, a sua mãe adoeceu e a família de Vinícius mudou
separa a Ilha do Governador. Ele e sua irmã Lígia, permanecendo com o avô em Botafogo para terminar o curso primário. Vinícius foi um poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor. Poeta essencialmente lírico, o que lhe renderia o apelido de Poetinha, que lhe teria atribuído Tom Jobim, notabilizou-se pelos seus sonetos. Conhecido como um boêmio inveterado, fumante e apreciador do uísque, era também conhecido por ser um grande conquistador. Casou-se por 9 vezes ao longo de sua vida e suas esposas foram, respectivamente, Beatriz Azevedo de Melo, mais conhecida como Tati de Moraes, Regina Pederneiras, Lília Boscoli, Maria Lúcia Proença, Nelita de Abreu, Cristina Gurjão, Jesse, Arta Rodrigues Santa Maria, a Martita, e Gilda de Queiroz Matoso. Sua obra é vasta, passando pela literatura, teatro, cinema e música. Ainda assim, sempre considerou que a poesia foi sua primeira e maior vocação, e que toda a sua atividade artística deriva do fato de ser poeta. No campo musical, o Poetinha teve como principais parceiros Tom Jobim, Toquinho, Baden-Powell, João Gilberto, Chico Buarque e Carlos Lyra. Ele faleceu no dia 9 de julho de 1980, aos 66 anos. A Praça Vinícius de Moraes está localizada no distrito do Morumbi e era conhecida como Três Lagoas. É limitada pela Avenida Giovanni Gronchi e pela Rua Barão de Pirapama. Ela fica, inclusive, em frente ao Palácio do Governo. Nhototico. Seu nome é Vital Fernandes da Silva. Nasceu em Descalvado, interior de São Paulo, aos 11 de maio de 1903. Foi um radialista e humorista que, ao lado de nomes como Silvino Neto, tornou-se um dos ícones do humor radiofônico no Brasil. O Museu Público Municipal de Descalvado possui um acervo com aproximadamente 5.000 objetos, entre móveis, documentos, fotografias, prêmios e cartas trocadas com celebridades e autoridades políticas e de importância nacional, e com amigos e fãs de sua cidade natal, onde viveu até os 10 anos de idade. É isso que eu falo, gente, nós não devemos deixar morrer a nossa história. Era o último de 6 filhos da italiana Adelina Mandelli da Silva e do baiano João Fernandes da Silva. Logo ganhou o apelido de Totó. Desde muito jovem tinha tendências para as artes, influenciado por seu pai. João era um músico hábil que tocava vários instrumentos, mas adorava o violão. Seus programas... A Escolinha da Dona Olinda foi um programa brasileiro de rádio criado em 1935 por Nhototico, que se tornou um formato estabelecido para os programas de humor no Brasil, conhecido como Escolinha. Então você vê que hoje ainda nós temos os programas chamados Escolinha. E não tem só a Escolinha do professor Raimundo, tem outras escolinhas agora, depois que o Chico Anísio morreu, né? A escolinha continua e tem outras escolinhas também. Bom, todos os personagens eram interpretados pelo próprio Nhototico, que se utilizava presentemente de improvisos, uma vez que o programa não era gravado. Certa feita, Nhototico foi intimado a prestar esclarecimentos ante as autoridades policiais do governo de Getúlio Vargas, pois em um de seus programas, um dos personagens pergunta a um agricultor por que seus tomates eram tão grandes e vermelhos, que prontamente respondeu que era devido ao fato dele fazer os tomates ouvirem a hora do Brasil. Em 1939, o governo Vargas havia criado o DIP, um órgão, quer dizer, o DIP é DIP, um órgão que serviu como instrumento de censura e propaganda do governo durante o Estado Novo.
Chiquinho, Chicota e Chicória, o programa foi feito na Rádio Record de São Paulo em 1936, por aproximadamente um ano, mesmo período em que em Ototico continuou a fazer a escola da Dona Olinda e a Vila do Arrelia na Rádio Cultura. Com o fim do trabalho na Record, Vital continua com os novos personagens, só que desta vez absorvidos nos outros programas. Vida de Arrelia, programa no qual protagonista era a Dona Aqueropita, uma filha de italianos obcecada com a ideia de se casar. Durante as apresentações havia uma interação com os espectadores presentes que permitia a Ototico desenrolar a trama, levando os personagens às compras, ao cinema e aos passeios na vila. Sobre o programa, seu sobrinho neto, Paulo Fernandes, afirma: o humorista fazia sozinho e de improviso todos os outros personagens do programa, entre eles o motorista da praça Sayamoto Kurukami, que conduzia Dona Arqueropita pelas ruas da cidade, o negociante de tecidos Salim Kemal Fizeu. Beto Spaca Tuto era um inflexível irmão da Queropita, o português Manuel e o nordestino 39, que reapareciam no programa da tarde como os pais das crianças da escola da Dona Olinda. Então tem aqui uma listagem dos programas dele, que é XPTO Vila da Arrelia, foi na Rádio Cultura em 1934, DKI Ototico em Jerusalém, Rádio Cultura em 1934, Ototico e suas peripécias na Rádio Cultura em 1934, Chiquinho, Chicote e Chicória, Rádio Record em 1935, Escolinha da Dona Dinda na Rádio Record em 1935, Ototico Detetive, Rádio Cultura em 1938, Escolinha da Dona Dinda na Cultura de 38 também, Vila Arrelia na Cultura 1938, programa em Ototico, Rádio Mairink Veiga em 1940, programa em Ototico na Rádio América em 1949, programa em Ototico, Rádio Inconfidência em 1950, programa em Ototico na TV Excelsior em 1960. Ototico faleceu em 4 de abril de 1996. A rua em Ototico, ela está localizada no início da Avenida Professor Francisco Morato, com a Rua Carlos Ferreira, no Morumbi. Então fica bem no início da Avenida Professor Francisco Morato, tá? Oscar Americano de Caldas Filho nasceu em São Paulo aos 27 de março de 1908. Dedicando-se desde a sua formatura como engenheiro em 1931 pela Escola de Engenharia Mackenzie ao ramo de execução de obras públicas, muito contribuiu para que o setor industrial que fornece equipamentos para autoestradas, barragens, aeroportos, enfim, todos os serviços de infraestrutura de produção que se desenvolvesse em ritmo acelerado. Com seu espírito empreendedor, a exata noção do grande momento brasileiro logo após a Segunda Guerra Mundial, foi para os Estados Unidos a fim de tomar contato com as mais avançadas técnicas da construção de rodovias, bem como importar equipamentos que pudessem colocar a firma por ele fundada em condições de colaborar com os governos federal e estadual no grande Plano Nacional do Desenvolvimento. A firma, atravessando mudanças de toda ordem e enfrentando inclusive as dificuldades econômico-financeiro dos idos de 1963, consolidou-se e tornou-se um dos baluartes da nossa economia. Executou obras como as vias Anchieta, Anhanguera, Dutra, Castelo Branco, Imigrantes, os trechos para a rede ferroviária federal, Sorocabana, Mogiana Paulista, hoje FEPASA, as barragens hidrelétricas de Rangape, Funil, Chavantes e Capivara, expandindo-se
além das fronteiras do Brasil, executou para o governo paraguaio, com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, as obras das usinas Preas Iguaçu e a segunda etapa de Carai. Como líder empresarial, fundou e mantinha a Sociedade Beneficente Oscar Americano, que no âmbito do atendimento das necessidades médico-hospitalares e educacionais dos funcionários do seu grupo, é reconhecida como padrão pelo Instituto Nacional da Previdência Social. Grande jovem, participou ativamente da Revolução Constitucionalista de 1932, agregando-se ao Batalhão Piratininga. Ele faleceu em São Paulo, 15 de junho de 1974. A Avenida Oscar Americano é formada pelo trecho da Avenida Amarilis, entre a Praça Professor Américo de Moura e a Rua Circular do Bosque, e pela Rua Sebastião de Proença. Começa na Praça Professor Américo de Moura e termina na Avenida Morumbi. A Américo de Moura é quando desce a avenida que vai para os Jardins. Fica entre as avenidas das Acácias e São Valério, no Morumbi. Doutor Upiano da Costa Manso era filho do ministro Manuel da Costa Manso e de dona Ursulina Rodrigues da Costa Manso. Ele foi secretário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ele faleceu em 8 de junho de 1964. Eu não tenho, busquei muitas informações dele e não consegui achar. Eu vou precisar fazer uma pesquisa melhor nas bibliotecas, tá? A Avenida Doutor Upiano da Costa Manso era chamada de Rua H e começa na Avenida P e termina na Avenida Ministro Laudo Ferreira de Camargo e fica entre as ruas I e G. Mas isso é uma informação antiga. Valdemar Ortiz. Também não achei muitas coisas, né? Muitas informações sobre ele, mas o que tenho aqui nasceu em 7 de janeiro de 1924 em São Paulo. Foi vice-cônsul do Brasil em Houston, Estados Unidos, e é um grande colecionador de livros, gravuras e mapas sobre o Brasil. Faleceu em 15 de maio de 1958. E na nossa agenda cultural nós temos a Cidade das Abelhas, que é um parque em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Não é só diversão, é muito mel, própolis, pólen, favos e todos os produtos das abelhas que você pode adquirir pela cidadedasabelhas.com.br/produtos. O link está na descrição do programa. E também é um local onde você adquirirá cultura, sendo uma ótima opção para passear com família, amigos e escolas e aprender mais sobre a importância das abelhas. Vá conhecer todas as atrações. O serviço é de terças aos domingos, das 10 às 16. O estacionamento é gratuito na Cidade das Abelhas e você também pode adquirir os produtos pelo meu telefone 11 99 724 1111 e retira aqui no Vertentes do Morumbi. A Mostra de Cinema Italiano volta em 2025 e no dia 21 nós temos um show da banda One Less, que é: venha curtir um som e celebrar o nosso fechamento do ano. Convida todos os seus amigos e clientes para confraternização família germânica no Ligue Shop Butantã. É dia 21, a partir das 19 horas, apresentação da banda One Less, e vem irreverência e sucesso de público e crítica. Esse local fica na Rua Comendador Alberto Bonfilioli, 303. E como eu falei, a partir das 19 horas, vale a pena ir lá para se divertir. E eu desejo para todos vocês um bom final de semana. O último programa do ano vai ser dia 26 de dezembro, do qual eu ainda não sei o assunto. Tá bom? Então, um beijo para vocês.